Porque é sucinto. Primeiro, que como tem mais grupos para apresentar, então ficaria complicado se a gente entendesse muito, o assunto é grande, é extenso, mas ficaria complicado para os próximos grupos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar os slides e vamos explicar mais ou menos pelo que está ali, o que é o efeito estufa. Tá certo? Bom, o efeito estufa é um fenômeno natural responsável pelo equilíbrio térmico da Terra. O que acontece é o seguinte: as ondas de calor irradiam a Terra, que refletem-na. E há um filtro, que é a camada de ozônio, que filtra esses raios, que são o UVB e o infravermelho e o ultravioleta, e ele é responsável pelo aquecimento da superfície terrestre. Sem esse fenômeno, a Terra teria 33 graus mais baixa, girando em torno de 15 graus negativos, não havendo a possibilidade de existência de vida na Terra. O que vem acontecendo no decorrer do tempo, dos anos, é a aceleração desse processo, devido às indústrias, aos automóveis, a emissão de todos esses gases vem acelerando esse fenômeno, desenvolvendo um principal problema, que é o aquecimento global. Desmatamento também. Desmatamento. Porque assim, a floresta, ela regula a temperatura do ambiente. Então, se é destruída, aumenta a preocupação. Porque agrava também com a queima de óleo diesel, gases poluentes, tem os gases de óxido de carbono, tem o metano, tem o óxido nitroso, tem o CFC, que é cloro-carbono, cloro-carbono, agrava esse problema também. O efeito estufa dentro de uma determinada faixa é de vital importância, pois sem ele a vida, como conhecemos, não poderia existir. Serve para manter o planeta aquecido e assim garantir a manutenção da vida. O que significa isso? O efeito estufa é um efeito natural. Independe da ação do homem, ele já existe. Tá? O que acontece é que o homem está agravando a condição de temperatura da Terra, lançando gases, que são o CO2 é o principal. Os principais, CO2 e CFC. Tá? O monóxido de carbono emitido pela queima de combustíveis fósseis, tá? E o CFC, que são agentes principalmente derivados da indústria. Tá? Então, só para você ter uma ideia, a destruição do CO2 pela natureza, ela ocorre em média há 105 anos, ou seja, ela vai queimar, vai destruir esse CO2 lançado só daqui a 105 anos pela metade. Nos próximos 105 anos, metade desses 50% restante. E assim seja. Ou seja, isso vai levar décadas e décadas, séculos e séculos para acabar. Então, com a emissão que é muito grande, isso não vai acontecer. Vai acontecer sim um agravamento da temperatura, que já está acontecendo, com o derretimento das geleiras, da calota polar, tá certo? Aumentando o nível dos mares, tá? Causando a extinção de algumas espécies, sejam elas animais, vegetais, tá certo? Causando um outro transtorno, que é com o aumento do nível do mar, que é a destruição da área litorânea, onde tem uma vida muito rica. Isso tudo está acontecendo por quê? Porque o homem, na pressa de progredir, não está pensando no efeito que isso vai causar. Tá certo? Na verdade, é uma informação do órgão competente. Tá? Quem é o órgão competente para verificar esse tipo de efeito? O que pode tornar catastrófico é a ocorrência de um agravamento do efeito estufa, que desestabiliza o equilíbrio energético do planeta e origina um fenômeno conhecido como aquecimento global. O IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, estabelecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, e pela Organização Meteorológica Mundial, de 1988. O seu relatório mais recente diz que a maior parte desse aquecimento observado nos últimos 50 anos se deve muito provavelmente ao aumento dos gases do efeito estufa. Certo? É exatamente aquilo que eu acabei de falar. Aí está um desenho mostrando os principais emissores, tá? E
são as indústrias e os automóveis. Tá? Na grande maioria, na realidade, são só isso. Tá? Existe muito do metano, que é pela atividade pastoreira, né, no caso. Ou seja, bovinos, derivados de bovinos, suínos, caprinos e equinos. O efeito estufa está sendo acelerado pela poluição do ar. Muitos agentes químicos emitidos pelo homem ficam retidos na atmosfera e ocasionam esse efeito. Bom, essa foi a figura que eu acabei de explicar, que é a radiação do raio solar e a reflexão desse raio para a atmosfera, causando esse aquecimento, que é o efeito natural desse fator aí. O planeta, na realidade, já está sofrendo muito com isso. Aumento da temperatura terrestre, degelo dos polos, aumento do nível dos mares, ameaça para todas as cidades litorâneas, extinção de espécies. Aí são desenhos das causas. Como são as épocas plantadas, sem ela, a temperatura não fica adequada. Chuva. Essa é a responsabilidade. As pessoas não estão nem aí, poluem, por fim, quem acaba sofrendo, as consequências são elas mesmas. Ao invés de desmatar a floresta e destruir o ar, eles deviam pensar melhor contra a conservação da qualidade de vida, seja não desmatando, e estando atentos à poluição, seja ela qual for. Olha aí os desmatamentos e queimadas, O CO2, que é o dióxido de carbono, que é um responsável. Ele é também por ser responsável pelo efeito estufa. Só com metano, muito mais baixo do